o deixou para trás com uma dívida enorme feita com a máfia. Contudo, conspirando contra ele, Denji provavelmente morreria em breve. Mas nesse mundo, os medos dos humanos tomam forma de demônios, e alguns deles podem até ser amigáveis, como seu melhor amigo Pochita, o demônio da motosserra, que o ajuda a cortar árvores e caçar demônios para ganhar algum dinheiro. No entanto, quando Denji é traído e morto pela máfia, Pochita sacrifica a própria vida para reanimá-lo, transformando-o no Chainsaw Man. Oh my god, eu falei o nome do anime! Para que ele possa continuar lutando e quem sabe um dia viver a vida com o que sempre sonhou. A história começa quando Denji termina a caça do demônio Tomate e seu manipulador da máfia aparece para comprar o corpo. Ele diz que as partes do demônio Tomate valerão uma boa quantia no mercado negro e oferece 400 mil ienes pelo trabalho. Denji fica animado, mas o velho mafioso logo corta o pagamento, descontando o valor da dívida e outras taxas, deixando apenas 70 mil ienes para o garoto. Depois de pagar algumas contas, Denji acaba ficando com apenas 1.800 ienes, o que seria seu orçamento mensal. Pochita, hoje comeremos pão com ranho. De volta ao barraco onde mora, ele e Pochita dividem uma única fatia de pão como jantar. Denji comenta que as pessoas normais colocam geleia ou manteiga no pão, mas ele não tem dinheiro para isso. Ele pensa em como nunca terá uma namorada, pois não tem um lugar para levá-la, nem dinheiro para o encontro. Olhando pela janela, ele desabafa, querendo pelo menos dormir com uma mulher antes de morrer. A chuva lá fora o faz lembrar do dia que sua vida mudou. Seu pai havia acabado de cometer suicídio para fugir da máfia, e o velho mafioso disse ao pequeno Denji que ele precisava levar 700 mil ienes no dia seguinte, ou seria morto. Nesse momento, Denji encontrou um pequeno demônio da motosserra que parecia um cachorro. Apavorado, ele estava pronto para morrer nas mãos do demônio, pois acreditava que iria morrer de qualquer maneira. Mas então, percebeu que o demônio estava ferido, e incapaz de assistir a outra morte, ofereceu seu próprio sangue para que o pequeno demônio pudesse se curar e viver. O pequeno demônio mordeu o braço de Denji e ele disse que aquilo não era um brinde, mas um contrato. Ele explicou que agora era a vez do demônio ajudá-lo, porque ele também queria viver. No dia seguinte, Denji matou um demônio com a ajuda do demônio da motosserra e acabou sendo contratado pela máfia como um caçador particular de demônios. De volta ao presente, saindo de suas lembranças, Denji começa a tossir sangue e se lembra de que sua mãe também morreu tossindo sangue. Nesse instante, ele ouve uma batida na porta. O velho mafioso aparece e diz que tem um novo trabalho para ele. Eles seguem até um armazém abandonado fora da cidade e Denji logo sente que há algo errado. O velho o encara e diz que ele trabalhou bem como um cachorro durante todo esse tempo, mas que sempre odiou o fedor que ele exalava. Antes que Denji pudesse reagir, um dos gangsters o esfaqueia junto de Pochita com uma espada. Caído no chão, ele ouve o velho revelar que também fez um contrato com o demônio, tornando-se mais poderoso. De repente, um enorme demônio deformado surge, liderando um exército de zumbis. Ele conta a Denji que os mafiosos eram tão estúpidos que aceitaram se tornar seus escravos pela simples promessa de poder, sem perceber que qualquer um que faz o contrato com o demônio zumbi acaba se transformando em um zumbi também. O demônio gigante ordena que seus servos matem Denji e joguem o corpo na lixeira, dizendo que odeia todos os caçadores de demônios. Denji pega Pochita e tenta correr em direção à saída, mas os zumbis são implacáveis. Eles o cercam e o derrubam e começam a esfaqueá-lo violentamente. Enquanto grita de dor, Denji pensa em como não conseguiu nem realizar seu sonho de viver uma vida simples e normal. Pouco depois, seu corpo esquartejado é jogado dentro de uma lixeira. Uma gota de seu sangue escorre e entra na boca de Pochita, o acordando pela última vez. Ele se lembra das palavras de Denji, que seu único arrependimento seria morrer lutando contra os demônios. Denji havia pedido a Pochita que, se um dia ele morresse, o pequenino usasse seu corpo e fugisse da cidade para viver como uma pessoa normal. Com lágrimas invisíveis, Pochita começa a usar seu próprio poder para reconstruir o corpo de Denji. De repente, Denji o vê em um sonho. Ele pergunta se Pochita conseguiu assumir o controle de seu corpo, e o Pitico Demônio responde, dizendo que adorava ouvi-lo falar sobre seus sonhos. Pochita então explica que aquele é o novo contrato entre eles. Ele está dando a Denji seu coração demoníaco, e em troca, Denji deve realizar seus sonhos e mostrá-los a ele. De repente, Denji acorda, seu corpo é completamente curado, e o cordão que antes ficava no rabo de Pochita agora está no seu peito. Eu não toquei, calma. E o cordão que antes estava no rabo de Pochita agora está em seu peito.
Os zumbis o percebem e o demônio zumbi ordena que o devorem imediatamente. Denji, furioso por terem atrapalhado seu sonho, puxa a corda no exato momento em que os zumbis saltam sobre ele. Eles tentam devorá-lo, mas de repente, Denji surge da confusão com motosserra saindo de seus braços e da cabeça. O demônio zumbi fica pasmo ao ver aquilo e Denji avança, atingindo-o no olho com um golpe brutal. O demônio grita de dor e o ataca com um tentáculo, arremessando-o contra uma coluna de aço. Mesmo caindo no chão, Denji se levanta sem ferimentos. Um grande zumbi tenta atacá-lo com uma barra de ferro, mas ele não causa dano algum ao seu capacete. Denji corta o inimigo em pedaços e o demônio zumbi, desesperado, lança seus lacaios para mantê-lo afastado. Mas é inútil, Denji os despedaça um por um e parte novamente para cima do demônio, destruindo tudo em seu caminho. Ele salta, rasga o tentáculo da criatura e enfia sua motosserra fundo em sua cabeça, cortando o monstro ao meio. Mesmo assim, os demônios ainda estão de pé. Então Denji puxa a corda mais uma vez e entra em um frenesi maníaco, dilacerando todos eles enquanto grita que finalmente vai se livrar de suas dívidas. Na manhã seguinte, um grupo de caçadores de demônios oficiais chega ao armazém. Eles encontram Denji em pé, cercado pelos cadáveres mutilados dos zumbis. Entre eles, aparece Makima, a líder da equipe. Ela se aproxima e diz que ele parece um híbrido entre humano e demônio. Ela pergunta se foi ele quem matou todos ali, e Denji, exausto, apenas pede que ela o abrace. Makima realiza seu pedido e o segura nos braços enquanto ele desaba. De repente, as motosserras e o capacete demoníaco se derretem, e Denji volta ao normal, confuso com tudo que aconteceu. Makima o deita no seu colo e se apresenta como membro da Secretaria de Segurança Pública. Ela explica que Denji tem duas opções, ou se torna um demônio a ser eliminado, ou se torna seu animal de estimação, a quem ela alimentará bastante. Atordoado demais para pensar, Denji apenas pergunta o que teria no café da manhã. Makima responde calmamente que teria pão, manteiga e geleia, e um pouquinho de café porque ninguém é de ferro. Com isso, o garoto arregala os olhos surpreso e emocionado. Finalmente, seu sonho de viver uma vida simples e normal estava prestes a começar. Após tudo o que aconteceu, Denji entra em um carro junto com Makima e os outros caçadores. Com um sorriso suave no rosto, ela diz calmamente: "A partir de agora, você é minha puta. Bicho de estimação, bicho de estimação." Ela acrescenta que só quer ouvir uma resposta positiva, pois, segundo ela, não precisa de um cachorro que não obedeça a sua dona. Denji fica surpreso com as palavras. No começo, ele acreditava que Makima era uma mulher gentil, até chegou a se apaixonar um pouco por ela, mas agora percebe que ela o trata literalmente como um cachorro. Pensar em cachorros faz Denji se lembrar de Pochita e a tristeza toma conta de seu olhar, mas logo é interrompido pelo som alto de seu estômago roncando. Makima sorri e diz que deveriam parar para tomar café da manhã em algum lugar. Denji, sem jeito, responde que não tem dinheiro, e ela então diz que é por conta dela e ainda tira o próprio casaco para cobri-lo. Encantado com aquele gesto, Denji esquece tudo o que pensava antes e se apaixona por Makima mais uma vez. Pouco depois, eles param em uma pequena cabana de café da manhã, mas assim que entram, Denji desmaia, pois havia perdido muito sangue por causa das motosserras. Makima, preocupada, pergunta o que aconteceu. Ele explica que seu demônio de estimação lhe deu o coração e seus poderes. Ela fica surpresa, dizendo que algo assim nunca havia acontecido antes, mas afirma que acredita nele. Com seu olfato aguçado, Makima diz que pode sentir que o amigo demônio de Denji ainda vive dentro dele. O garoto fica radiante ao ouvir isso e logo desmaia novamente. Quando acorda, está com a cabeça no colo de Makima. Assustado, ele se levanta rapidamente e percebe que seu café da manhã está à sua frente. Makima pergunta se ele consegue comer sozinho e Denji, fingindo humildade, recusa, só para receber na boquinha. Oishi? Enquanto ela o ajuda a comer, Denji pergunta se Makima gosta de algum tipo específico de homem. Ela sorri e responde suavemente que gosta de homens como ele. Essas palavras fazem Denji flutuar. É como se estivesse no sétimo céu. Perdido em seus pensamentos, ele mal percebe que já estão chegando à sede dos caçadores de demônios. Lá, Makima entrega a ele um uniforme e diz que a partir de agora ele faz parte da equipe. Logo depois, ela apresenta outro caçador chamado Aki Hayakawa, seu novo parceiro e veterano. Makima explica que Denji trabalhará com Aki a partir de agora, mas o garoto faz birra, dizendo que quer trabalhar ao lado dela. Só que com paciência, Makima fala em um tom doce, se ele fizer um bom trabalho, poderá ser promovido e trabalhar com ela.
Nas ruas da cidade, Denji não para de irritar Aki, perguntando se Makima tem namorado. Cansado, Aki o leva para um beco e o espanca sem piedade. Depois, ele o encara e diz friamente que Denji deveria desistir do emprego porque não tem o perfil para isso. Segundo ele, quem entra nesse trabalho com intenções superficiais morre cedo, e que ao fazê-lo desistir agora, ele está apenas lhe fazendo um favor. Ele joga um cigarro nele e cospe para apagá-lo, pedindo a Denji para não aparecer amanhã. Ele começa a se afastar e é então que Denji o persegue e o acerta com um bom e velho quebra-nozes. Chute no saco! Aki cai no chão e Denji continua sentando a bicuda, dizendo que é assim que ele luta contra homens. Ele diz que não se importa em caçar demônios e que só entrou no trabalho por causa de Makima, mas se puder comer uma refeição deliciosa todos os dias, está pronto para morrer por isso. Aki se levanta e o ataca, mas Denji retorna com sua tática dos golpes baixos e consegue nocauteá-lo. Ele então leva de volta a sede, onde dizem a Makima que não podem trabalhar juntos. Apesar disso, ela coloca Denji em seu time-chave, dizendo que a divisão sempre foi pensada para ter excêntricos como um experimento. Ela também diz a Denji que se ele abandonar os caçadores de demônios ou tentar fugir, será visto como um criminoso e morto instantaneamente. Por fim, decide que Aki o levará para sua casa. Na manhã seguinte, Denji coloca tudo o que encontra em um pão e come, bagunçando toda a casa de Aki, e ele começa a viver a vida com que sempre sonhou. Já Aki controla sua raiva para não expulsá-lo. Logo, eles recebem a missão de derrotar um demônio que tomou conta de um corpo humano. Denji pergunta se ele também é um demônio, e Aki diz que não, porque demônios são facilmente reconhecíveis, já que suas cabeças não são como as dos humanos. Ele chega a uma sala onde um demônio está com medo de um pássaro, e Aki diz a Denji para se transformar e matá-lo. No entanto, Denji rapidamente o finaliza com um machado, dizendo que seria menos doloroso assim. Aki fica bravo com isso e pressiona a cabeça de Denji contra a janela, dizendo que odeia os demônios porque um deles matou toda a sua família na frente de seus olhos. Cada um com seus problemas, paizão. Eu, hein? Ele pergunta a Denji se ele quer ser amigo dos demônios, e ele responde que, se houver um demônio que queira ser seu amigo, ele aceitará, até porque não tem amigos. Aki vai embora com isso, e então Denji começa a recolher as revistas adultas do chão. A única razão pela qual ele não matou o demônio com seu poder de motosserra foi porque não queria sujar a revista com o sangue do demônio. Ele então pensa em como está vivendo a vida que sempre quis, mas algo parece faltar. Ele acha que está faltando uma ambição que impulsiona as pessoas e seus pensamentos começam a vagar para Makima. De repente, ele decide que o seu objetivo imediato de vida é tocar nos seios de uma garota, e continua pensando nisso mesmo quando chega no escritório da chefe. Ela conta a Denji que vai lhe designar uma parceira hoje. Ela então chama sua nova parceira, que é a demônia chamada Power. Makima diz que, como Power é bastante razoável para um demônio, ela foi colocada sob a unidade de Aki como um experimento também. Denji e Power começam a patrulhar a cidade pelos telhados, e ele descobre que Power é extremamente irritante e chata. Ela exige que ele encontre algo para matar, pois está sedenta por sangue, mas ele decide ignorar todas as falhas dela para ter uma chance de se dar bem fisicamente com ela mais tarde. O cara é louco. O cara só pensa em uma coisa, velho. Ele tem um único objetivo em mente e apenas isso. Eles decidem descansar quando não encontram nenhum alvo, e Power diz que deve ser porque ela é realmente poderosa e os demônios menores têm medo dela. Denji fica frustrado, mas de repente Power sente o cheiro de sangue e corre à frente. Ela encontra o demônio... esse demônio é ridículo. Ela encontra o demônio Pepino do Mar na entrada e pula direto sobre ele. Usando seu próprio sangue, Power cria um martelo e esmaga o demônio com um único golpe. E Denji apenas observa em choque. Logo, a limpeza da bagunça começa, e Makima chega para repreendê-los. Ela diz que um caçador civil já havia assumido aquele trabalho, e que os dois interferiram em uma operação particular. Makima comenta que talvez Power não seja adequada para se tornar uma caçadora de demônios e se proteger. Power então mente, dizendo que Denji ordenou que ela fizesse aquilo. O garoto a chama de mentirosa e os dois começam a brigar, mas quando Makima manda que parem, Power se acolhe e fica em silêncio. Mais tarde, enquanto Denji compra uma bebida e uma máquina de vendas automática, Power começa a brincar com um gato de rua. De repente, ela revela que só consegue se dar bem com gatos. Antes de se tornar uma caçadora, ela era um demônio poderoso e odiava humanos instintivamente. Agora, ela também odeia demônios, porque um deles